Olá, tudo jóia? Seguinte, dando continuidade àquele primeiro vídeo no qual eu falei sobre a ideia do sistema de numeração, e você aprendeu a fazer divisões até mesmo quando o número de baixo for maior do que o número de cima, que normalmente gera um desconforto. Vamos entender agora o que significa dividir e por que é tão importante esta operação. Bom, um dos assuntos que vocês mais estudam é esse aí que vocês estão vendo, razão e proporção, não é verdade? Mas só que o que vem a ser uma razão? Eu faço questão de bater nessa tecla por conta da relevância. Razão nada mais é que o resultado de uma divisão, mas só que este resultado ele pode ser escrito de diversas formas. Ele pode ser escrito na forma de uma fração irredutível e ele pode ser escrito na forma de um número decimal. Como é que funciona isso? Vamos ver aqui. Olha só. Qual é a razão entre os números 20 e o número 5? Repare que se você dividir 20 por 5, o resultado vai dar 4. Eu estou escrevendo 4 sobre 1 só para você visualizar que isso é uma fração irredutível, com numerador 4 e denominador 1, e você não tem como simplificar mais. 20 sobre 5 você pode simplificar por 5, por exemplo, mas só que 4 sobre 1 você não consegue simplificar. Então, eis aqui a razão entre o número 20 e o número 5. A razão entre o número 20 e o número 5 é 4, ou 4 sobre 1. Já a razão entre o número 12 e o número 15 vai ser 4 quintos. Por que 4 quintos? Porque tanto 12 quanto 15 podem ser divididos por 3. Eles podem ser simplificados por 3. Você pode reduzir ambos. Há números que estes números, sim, não vão poder mais serem reduzidos, que são o 4 e o 5. Por isso que nós dizemos que 4 quintos é uma fração irredutível. Só tem uma coisa, se você dividir 4 por 5, o resultado vai dar 0,8. Então, nós podemos dizer que a razão entre o número 12 e o número 5 é 4 quintos, mas também podemos dizer que é 0,8. Agora, qual que é a vantagem de dizer que é 0,8? Resposta: 0,8, você concorda que 0,8 é o mesmo que 80%? Então, desta forma, você já associa o resultado de uma razão a uma comparação percentual. E esse é o grande segredo. A partir do momento que você entende que a razão nada mais é que porcentagem, caso o resultado não dê inteiro, bonitinho, inclusive quando é inteiro também é porcentagem, que a gente vai ver daqui a poucos instantes. Beleza? Então, continuando, qual é a razão entre o número 14 e o número 10? Repare que 14 sobre 10, ambos podem ser simplificados por 2. E se você simplificar por 2, você vai encontrar a fração irredutível equivalente a 14 décimos, que é 7 quintos. Ou seja, a razão entre o número 14 e o número 10, você pode dizer que essa razão é 7 quintos, e não tem problema algum. Porém, 7 quintos, se você fizer a divisão usando o método visto no vídeo anterior, você vai reparar que 7 quintos é 1,4. E o que significa dizer que 7 quintos é 1,4? Significa dizer que o 7 representa 140% do 5, ou, se preferir, o 14 representa 140 do 10. Ou também, se preferir, o 14 é 40% maior do que o 10. A gente vai entender isso daqui a pouquinho também. Sendo assim, repare que nós temos duas opções para o resultado da nossa razão. Opção 1, 7 quintos. Opção 2, 1,4. E temos uma interpretação, que é o quê? Dizer que o número 14 representa 140% do número 10. Você consegue perceber que é uma operação só, mas só que pode ser vista sob diversos espectros. E é exatamente estas interpretações que vão dar a agilidade que nós precisamos. Continuando, repare que ao fazer a razão entre 12 e 18, você só consegue reduzir por 6 e vai obter 2/3. Agora, 2/3 tem um probleminha que o 14 décimos não tem, que o 12 quinzeavos não tem. Qual é o probleminha? Quando você divide 12 por 15, o resultado dá um resultado com uma casa decimal bonitinho. Ao dividir 14 por 10, uma casa decimal bonitinho. Agora, ao dividir 12 por 18, dá uma dízima periódica. E dízimas periódicas não é tão interessante você interpretá-las de forma percentual, porque você vai ter infinitas casas decimais. Aí, neste caso, é melhor você dizer que a razão é simplesmente 2/3. Agora, se você me permite, a gente pensou em termos percentuais aqui, com os números decimais, mas também nós podemos pensar em termos fracionários. Como assim?
nós podemos perfeitamente dizer que o número 12 representa 4/5 do número 15. Nós podemos dizer que o número 14 representa 7/5 do número 10. Nós podemos dizer que o número 12 representa 2/3 do número 18. Repare que realmente 1/3 de 18 é 6 e 2/3 de 18 são 12. Beleza? Então, eu estou falando apenas da razão. Então, reforçando, o que é uma razão? Resposta é o resultado de uma divisão que pode ser escrito na forma de fração irredutível ou número decimal. Só tem uma coisa. Vocês concordam que nós podemos ter duas razões com o mesmo resultado? Por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2 e 10 dividido por 5 também dá 2. E quando nós temos duas razões ou mais, cujo resultado, ou seja, quando você faz a divisão, o resultado é o mesmo, nós dizemos que nós estamos diante de uma proporção. Então, vamos lá? O que é uma proporção? Resposta: proporção nada mais é que quando você tem duas ou mais razões, cujo resultado é o mesmo. Por exemplo, olha só, se nós tivermos aqui esta proporção daqui, ó, 12 dividido por 15 é igual a x dividido por 10. Nós chamamos isso vulgarmente de regra de 3. Mas só que isso, antes de ser uma regra de 3, é simplesmente o resultado de uma razão. Quer ver? Presta atenção. Esse cara daqui, a gente já viu que ele dá 4/5. Por que dá 4/5? Resposta: porque o 12 tem 4 partes de 3 e o 15 tem 5 partes de 3. Agora, gente, se eu quero que essa razão seja 4/5, a outra também precisa ser 4/5. Então, quando eu digo que duas razões são iguais, eu só estou dizendo que a fração irredutível dos dois lados é o mesmo, ou que o número decimal das duas divisões dá o mesmo. Mas só que se do lado esquerdo eu tenho 4/5, do lado direito eu tenho que ter quanto? 4/5 também, concorda? Aí você vai conseguir descobrir, sem maiores problemas, o valor de x. Por que o 10 não está embaixo? O 10 não são 5 partes de 2? Concorda? Então, lá em cima, você vai ter 4 partes de 2. E aí você descobre que o x vai ser igual a 4 vezes 2, que dá 8. Quer ver? Olha só, se eu tirar o x e colocar o 8 no lugar, o que vai acontecer? Olha só, se eu tirar o x e colocar o 8 no lugar. Separa essas duas divisões. Olha só para esta divisão. Não dá para dividir em cima e embaixo por 3? E quando você dividir em cima e embaixo por 3, você vai obter 4/5, concorda? Agora olha do lado direito. Não dá para dividir em cima e embaixo por 2? Se você dividir em cima e embaixo por 2, você vai obter quanto? 4/5 também. Então repare que o resultado das duas divisões é o mesmo. Significa dizer que as duas razões são iguais. E quando nós temos duas razões iguais, nós temos uma proporção. Então, resolver uma regra de 3 nada mais é que analisar uma proporção. Mas como é que resolve, a gente vai ver nos próximos vídeos. Beleza? Por enquanto, eu só quero que você entenda que proporção nada mais é que uma igualdade entre duas ou mais razões. Ou seja, é quando você faz diversas divisões e os resultados são todos iguais. Normalmente, a gente tem mais facilidade quando estes resultados são números inteiros, mas só que eles podem ser números quebrados e não tem problema algum. Mas normalmente, quando são números quebrados, a maioria das pessoas tem dificuldade. Estas técnicas que eu estou ensinando para vocês visam exatamente eliminar estas dificuldades. Beleza? Bom, dando continuidade aqui ao processo, nós vamos agora para as interpretações de uma divisão. Por quê? Porque quando você faz uma divisão, ou seja, quando você calcula uma razão, você precisa saber o que você está fazendo. Qual é o significado desta divisão? E aí nós temos algumas ideias importantes. A primeira delas é o seguinte: você tem que identificar se os dois números que estão sendo divididos, eles estão sendo medidos em unidades iguais, se eles estão utilizando a mesma unidade de medida. Por exemplo, vamos imaginar que a Ana, ela percorreu 20 quilômetros, tudo bem? Vamos imaginar que a Ana percorreu 20 quilômetros e a Bia percorreu apenas 5 quilômetros.
Repare que nós estamos dividindo duas grandezas de mesma unidade, concorda? E aí, quando são duas grandezas de mesma unidade, qual é o resultado desta divisão? Não é 4? Mas se o resultado da divisão deu 4, o que que isto significa dizer? Resposta, significa dizer que a Ana, ou seja, esta distância aqui, que é a distância percorrida pela Ana, representa 400%, representa 400% da distância que a Bia percorreu. A Bia percorreu 5 quilômetros. Repare que os 20 quilômetros percorridos pela Ana representam realmente 400% dos 5 quilômetros percorridos pela Bia. É só pensar assim, ó. 100% do que a Bia percorreu são 5 quilômetros. Então, ó, se 100% do que a Bia percorreu são 5 quilômetros, então você concorda que 200% vão ser 5 quilômetros duas vezes, que dá 10 quilômetros? 300% vão ser 5 quilômetros três vezes, que dá 150 quilômetros? E 400% vão ser 5 quilômetros quatro vezes, que vai dar 20 quilômetros. Beleza? Então, ó, 100% 5 quilômetros, 200% 10 quilômetros, 300% 15 quilômetros, 400% 20 quilômetros. E se você quisesse continuar, você poderia continuar. 500% 25 quilômetros, 600% 30 quilômetros e assim sucessivamente. Beleza? Diga-se de passagem, essa interpretação daqui é, sem dúvida alguma, a mais importante que tem quando A e B estão medidos em mesma unidade de medida. Tá joia? Só tem uma coisa, dizer que representa 400% é a mesma coisa que dizer que é 300% maior. Só para você entender, 100% são 5 quilômetros. Para chegar dos 5 para chegar aos 20, nós temos que aumentar 15 quilômetros, concorda? Então, nós precisamos de 15 quilômetros a mais do que os 5. Mas como o 5 é 100%, concorda que 15 quilômetros são 300%? Então, se você tem 5, para chegar a 20, você precisa somar 15, e 15 são 300% de 5, então nós podemos dizer que 20 quilômetros é 300% maior do que 5 quilômetros, beleza? Ou o que a Ana percorreu, a Ana correu 300% a mais do que o que a Bia percorreu. Tudo bem? Uma outra interpretação, que esta é a que normalmente as pessoas fazem, é dizer que o que a Bia percorreu cabe 4 vezes no que a Ana percorreu. Tudo bem? O que a Bia percorreu cabe 4 vezes no que a Ana percorreu. Afinal de contas, a Bia percorreu 4 quilômetros, a Ana percorreu 20 quilômetros e os 5 quilômetros, da Bia, eles cabem 4 vezes no que a Ana percorreu. Concorda que 5 vezes 4 dá 20? Beleza? E a última interpretação, ela é dizer que para cada 1 quilômetro da Bia, nós temos 4 quilômetros da Ana. E aí você vai se lembrar daquele exemplo que eu coloquei aqui em cima, quando eu fiz a razão entre o 20 e o 5. Se lembra que eu escrevi na forma de fração irredutível 4 sobre 1? Agora você começa a entender por que é importante você também pensar, não necessariamente escrever, mas pensar o que significa dividir 20 por 5. Por que vale a pena eu pensar no 4 sobre 1? Que é para cada unidade do de baixo, 4 unidades do de cima. Até porque, veja só, dentre as interpretações, por enquanto, eu só mostrei quando A e B são na mesma unidade. Mas só que vai que o A está numa unidade diferente do B. Por exemplo, vai que a Ana percorreu, sim, 20 quilômetros, porém, em 5 horas. Repare que agora eu continuo dividindo 20 por 5, mas só que agora eu não estou dividindo 20 quilômetros por 5 quilômetros, eu estou dividindo 20 quilômetros por 5 horas. O resultado da divisão continua sendo 4. Mas só que fala para mim, faz sentido dizer que 20 quilômetros representa 400% de 5 horas? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque eles são medidos em unidades diferentes. Neste caso, o que a gente tem que fazer? Resposta. Para cada unidade do de baixo, tantas do de cima. É o único jeito de interpretar. Como assim? Mais uma vez, se nós estamos dividindo
Uma das formas de interpretar a divisão é para cada unidade do de baixo, tantas do de cima, e quando são unidades diferentes, é o único jeito de pensar, olha só, a cada 1 hora são percorridos 4 quilômetros pela Ana. Então, repare que se A e B têm unidades diferentes, só tem um jeito de você interpretar, que é qual? Para cada uma unidade do de baixo, tantas unidades do de cima. E aí, galera, se você entender isso, eu te garanto, muitas das grandezas que vocês, entre aspas, decoram, muitas das fórmulas que vocês decoram, vocês vão perceber que essas fórmulas, elas vão ficar, digamos assim, naturais para vocês, tá joia? Você não vai precisar decorar, você não vai precisar puxar nada da memória, elas simplesmente vão fazer sentido, tudo bem? Agora o negócio é o seguinte, eu vou mostrar agora o grande segredo que tem da matemática. Só guarda isso agora, olha só. Entenda que toda mudança na matemática é feita por meio de uma multiplicação. Se você entender isso, nossa senhora, você... eu até fico meio empolgado aqui, porque a partir do momento que você entender que em matemática você sempre vai ter um valor de referência, este valor de referência vai sofrer um impacto de um fator multiplicativo, e este fator multiplicativo vai levar você a um valor final. Vamos fazer o seguinte, vou dividir em partes. Vou dividir em partes. Então, gente, guarda isso. Quando você vai dividir duas grandezas, A e B, guarda o seguinte. Se A e B tiverem mesma unidade, guarda só isso aqui no seu coração. Que é o quê? O A representa tantos por cento de B. O resto de comparações percentuais vão ser consequência. Guarda só isso. Se A e B tiver mesma unidade, esse é o pensamento. E se A e B tiverem unidades diferentes, esse é o pensamento. Ou seja, para cada uma unidade do de baixo, quantas do de cima. Guardou isso? Um abraço. Agora, no próximo vídeo, você vai ver como é que isso se relaciona com porcentagem. Quer ver? Então vamos lá.